O donatismo é um movimento que tem suas origens, seja em movimentos anteriores, como de Novaciano, seja de contemporâneos, como o cisma romano de Heráclio. E é uma reação à indulgência da Igreja em readmitir os lapsi. O donatismo acontece depois da grande perseguição de Diocleciano. Donato, que era bispo da Numídia, orientava os fiéis, de uma maneira sectária, a recusar qualquer composição, qualquer aceitação do mundo, da sociedade em geral. A igreja, para ele, deveria ser uma igreja pura, de pessoas santas, longe, portanto, de qualquer tipo de mundanismo, de qualquer tipo de transigência com aquilo que era considerado imperfeito na sociedade. Com o tempo, o movimento donatista também teve a sua dimensão de classe social lá da África, do norte da África, em luta contra a dominação do Império Romano, que era vista como opressiva. Então, tem também essa dimensão. Mas a grande questão donatista é eclesiológica. Ou seja, a igreja deve ser fechada como uma seita, a seita dos puros, intransigente, ou deve ser uma igreja aberta com o risco de que essa abertura possa fazer com que ela se torne mais fraca, com menos identidade em relação àquilo que é o mundo. Um evento do início da controvérsia é que um sujeito chamado Silvano, que era subdiácono, depois da morte do bispo que se chamava Paulo, na cidade de Tirta, esse Paulo, ele não tinha uma carreira eclesiástica regular, mas já era subdiácono. Então ele foi eleito, enquanto os adversários, para reclamar dessa eleição, para protestar contra essa eleição, gritavam contra ele, traditor. Traditor é aquele que entregava os livros sacros para as autoridades romanas que perseguiam a igreja. Esse Silvano conquistou o apoio do povão como? Saqueando o templo pagão. Um diácono desse tal Silvano, que se chamava... não tem o nome dele aqui. Esse diácono mandou para o governador da Numídia, que se chamava Zenófilo, um dossiê que fazia a acusação de que durante a perseguição o Silvano tinha entregue alguns livros que serviam para o culto divino. Então, livros sacros, sagrados, foram entregues às autoridades. Então, Silvano era um traditor. Outra acusação é que ele tinha ordenado um outro camarada lá, sacerdote, depois de um pagamento em dinheiro. E esse Silvano tinha entrado em uma relação estreita com outro bispo da província, chamado Purpúrio de Limata, que tinha mandado degolar 2 dos seus netos. Então veja que pessoas boníssimas, né? Estrelas aí do episcopado. Esses 2, então, o que eles fizeram? Estavam sem dinheiro, saquearam um templo de Serápide. E, pelo que eu entendi desse texto horrivelmente escrito, na ordenação de Silvano, havia 4 bispos que eram traditores, que estavam presentes. O bispo de Cartago, na época, pelo que eu entendi, era bispo de Cartago, na época que foi 310. Tinha um arquidiácono chamado Ceciliano. Esse arquidiácono brigou com uma mulher lá, chamada Lucila, que ela ficava beijando uma relíquia de Marte antes da comunhão. Aí estava fazendo barulho. Esse Ceciliano, arquidiácono, brigou com essa mulher. E essa mulher virou um inferno na vida daquela igreja, porque arrumou um monte de gente se colocar contra, seja o arquidiácono Ceciliano, seja ao bispo chamado Mensúrio. E uma das acusações que era feita a esse Mensúrio era que ele proibia aos fiéis de visitar e de assistir os prisioneiros durante a perseguição. Então essa Lucila aí começa a reunir na casa dela um grupo de clérigos que era uma espécie de igreja separada. Não era um cisma de fato, porque ninguém tinha sido excomungado, mas era
Aliás, não era de direito, mas era um cisma de fato. E dentro desse grupo havia um homem chamado Donato, um bispo, que depois foi condenado no Concílio de Roma, em 313, por ter rebatizado alguns fiéis. Mas aí tem a dúvida, esse Donato é o Donato que dá origem ao cisma donatista, Donato de Cartago, ou é um outro Donato? Então tem essa controvérsia. Em 311 começa uma outra perseguição. Maxêncio, que era um dos augustos do império, um dos imperadores, começa a perseguir o clero daquela região. Então Mensúrio vai até Roma. Mensúrio era o bispo lá de Cartago. Só que lá, antes de ir, ele confia o tesouro da igreja aos leigos, só que ele morre na volta. Então o clero de Cartago se reúne para poder eleger o sucessor. Na eleição, foi eleito um bispo chamado Ceciliano. O problema é que, quando ele foi eleito, os opositores, o pessoal lá da Lucila e de Donato, junto com aqueles laicos que estavam com os tesouros da igreja, acusaram aquela ordenação de inválida, porque no meio da ordenação existia um bispo chamado Felice di Aptugni, Apthogni, e eles acusaram esse Felice de traditor, ou seja, que ele tinha entregado os livros sacros durante a perseguição. O candidato desse grupo, de Lucila, era um tal Maggiorino, que era parente dessa Lucila. Então, o que eles fizeram? Eles apelaram ao bispo da Numídia. Então, no outono de 312, portanto, alguns meses depois, os bispos, 70 bispos da Numídia, guiados lá pelo primado, o bispo primar se chamava Secondo. Então, ele nomeou um administrador provisório para Cartago, e esse administrador foi assassinado. Você vê que era gente muito tranquila, né, daquela região. Esse segundo, ele não queria reconhecer o bispo de Cartago. Ceciliano, então, que era o que tinha sido eleito, se apresentou nesse concílio aí para se justificar e disse assim: olha, ordenai-me como se eu fosse diácono. Quase que reconhecendo que, se vocês não acham que a minha ordenação vale, então me ordena de novo. Aquele doidão lá que tinha matado os 2 netos, o escritor que diz assim: solícito, como sempre, ameaçou de romper-lhe a testa como sinal de penitência. Era uma doçura de pessoa, né? Então, os bispos ali reunidos invocaram uma teologia que era própria dessa região da África, que dizia assim que o sacramento vale a depender do ministro, seja o batismo, seja a consagração. Então, se o ministro for santo, o sacramento vale. Se o ministro for um pilantra, o sacramento não vale. Então, esses bispos da Numídia escreveram uma carta dizendo que esse Ceciliano deveria se arrepender de ter sido ordenado bispo e elegeram um outro bispo, que era Maggiorino, que era lá o parente da Lucila. Essa Lucila deu 400 sacos de moedas. Então, o autor parece sugerir que, ela comprou a eleição do parente dela lá. Inclusive, 1/4 das moedas foi dada a esse doidão que mandou matar os netos. Então, foi eleito Maggiorino. Essa carta enviada aos bispos da África, do norte, da província da África, iniciou o cisma. Porque uma parte das igrejas seguiu Maggiorino, reconhecia Maggiorino. Uma parte reconhecia Ceciliano. E é assim que surge o cisma donatista. Os donatistas tentaram obter o apoio de Roma, da Gália e da Espanha, mas receberam uma acolhida fria. Acontece então a virada constantiniana. Constantino vence Maxêncio na Batalha da Ponte Milvio e se torna o imperador do Ocidente. Ele manda restituir, seja os bens da igreja que tinham sido confiscados, seja isentar de taxas os clérigos da igreja. Mas aí vem o problema. Qual clero iria receber os bens restituídos? O clero donatista ou o clero católico? Quem sustentava Maggiorino ou quem sustentava Ceciliano? Constantino apoiava Ceciliano. Mas aí, quando chega lá a determinação de Constantino, inclusive com dinheiro para ele poder distribuir aos fiéis, fazer caridade com aquele dinheiro,
os bispos donatistas fazem um documento, um libelo de acusação contra Ceciliano e apelam ao imperador, pedindo, olha, quem tem que julgar qual que é a verdadeira igreja são os bispos. Mas quais bispos? Eles escolheram os bispos da Gália, que como quem mandava na Gália na época era o pai de Constantino, Constâncio Cloro, e Constâncio Cloro não perseguiu a igreja, então os bispos lá eram neutros. Não é que eles iriam apoiar, seja o lado que permaneceu firme, não quis entregar os livros sagrados, seja o lado que entregou e que tinha lápis, etc. Então, por causa disso, Constantino aceitou e houve esse primeiro sínodo com os bispos da Gália, que aconteceu em Roma, chamado Concílio de Roma. Então, o concílio aconteceu em Roma, tinha além dos bispos da Gália, 15 bispos da Itália, e foram, para representar os dois lados da controvérsia, 10 pessoas, seja 10 do grupo donatista, 10 do grupo que apoiava Ceciliano. Quem guiava o grupo donatista era Donato. Donato, ele indispôs a assembleia contra o seu grupo porque tinha uma eloquência excessiva e incontrolada. Lançou um anátema contra todos os traditores e recordou aquela decisão do concílio anterior, o concílio que aconteceu lá em Cartago, lá dos bispos da Numídia, que havia condenado Ceciliano. Mas aí quando pediram a ele provas, falou, olha, você está acusando aí que aquele bispo Félite de Aptuni está dizendo que ele entregou os livros sagrados. Beleza, cadê a prova? Ele não tinha prova, ficou indignado com a exigência de você ter que apresentar a prova e abandonou a primeira sessão, não voltou mais. Os testemunhos desculparam então Ceciliano da sua conduta durante a perseguição, ou seja, não acharam nada de grave contra ele, e demonstraram que Donato tinha imposto as mãos a bispos lapsi e que tinha rebatizado alguns apóstatas, ou seja, mostrando que esse Donato, que não sabemos se é o Donato, bispo de Cartago, que dá o nome ao cisma, né, de donatista, ou se era um outro Donato. Mas essa coisa aí de repetir o sacramento desagradou e foi condenado por esse concílio de Roma. Então o Papa, da época o Papa de Roma, Milcíades, que tinha sido estabelecido por Constantino como juiz do caso, condenou Donato por ser culpado do cisma e, como várias dioceses tinham 2 bispos, foi estabelecido o seguinte, o bispo mais antigo fica com os bens, fica com a diocese. O bispo que foi consagrado depois vai ser, quando vagar uma diocese, vai receber uma outra diocese. Enquanto isso, ele fica como segundo no poder naquela diocese em que ele está. O problema é que o partido donatista se recusou de aceitar esse juízo, esse concílio. Porque o caso de Félite de Aptuni, que era um dos bispos consagrantes de Ceciliano, não tinha sido examinado. Então pediram outro concílio. E o que eles fizeram? Organizaram uma campanha de difamação do pontífice de Roma. E a acusação que se fazia a ele é que ele era um traditore. Com a autoridade, podia ter uma assembleia presidida por um traditore. Então Constantino falou, olha, investiga lá, mandou o vigário da África investigar esse bispo chamado Félite de Aptuni. E aí ele chamou lá um antigo funcionário da época da perseguição, que já tinha passado muitos anos, e perguntou, falou, escuta, o bispo Félite entregou os livros na época da perseguição? E esse antigo funcionário disse que não, que na época o bispo Félite estava ausente da cidade, então não tinha como ele ter entregado nada. Inclusive, esse ancião trouxe à tona que os donatistas tinham pago lá um camarada para falsificar uma carta dizendo que o bispo Félite tinha entregue os livros, mas que era falsa. Então, esse magistrado antigo, esse funcionário antigo lá do Império Romano, colocou isso à tona, que além do bispo Félite ser inocente, ainda tentaram incriminá-lo com uma falsificação. Constantino, então, em 314, faz uma convocação de diversos bispos, seja da Itália, seja da Bretanha, seja da Espanha, seja da Gália, para fazer um julgamento. Manda chamar os representantes
seja do lado que apoiava Ceciliano, seja Donato, que agora era o novo bispo de Cartago, substituindo Majorino, que era aquele parente lá da Lucila, que tinha sido eleito, etc. e tal. Agora o bispo é Donato. É o que vai dar o nome à controvérsia donatista. Não sabemos se é o mesmo Donato que foi condenado no Concílio de Roma ou se é um outro Donato. Mas Donato, bispo donatista de Cartago. Então o que o concílio vai decidir? Primeiro, condenou Donato e reconheceu Ceciliano como bispo legítimo, assim como o Concílio de Roma. Segundo, aqueles bispos que eram considerados traditores, ou seja, que tinham entregue os livros sagrados ou os vasos sagrados aos perseguidores, seriam expulsos do estado clerical. Mas a culpa deles tinha que ser provada com documentos oficiais. Se não tivesse um documento oficial dizendo que o sujeito realmente era um traditor, ele estava tranquilo, estava livre. Se houvesse um documento, então ele era expulso do estado clerical. Colocava uma dura penitência para a reconciliação dos apóstatas, excomungava qualquer um que acusasse o outro sem prova de traditor e proibia o rebatismo dos heréticos. Então, se alguém foi batizado por um herege ou numa seita herética, esse batismo era válido. Quem rebatizasse estaria indo contra os cânones desse concílio que aconteceu na cidade de Arles, concílio de Arles. Colocava também um dos cânones a preeminência do poder episcopal, retirando as cartas dos confessores. Então, os confessores são aqueles que foram presos, foram torturados por causa de Cristo. Então, muitas vezes, esses confessores faziam cartas readmitindo as pessoas à comunhão da igreja. E aí esse concílio diz assim, isso o confessor não pode fazer. Quem pode fazer isso é apenas o bispo. Colocou também como norma, 7 bispos, ou pelo menos 3, são necessários para a consagração de um bispo. E também a proibição da transferência de clérigos de uma diocese a outra. Terminado o concílio de Arles, os donatistas recorreram mais uma vez ao imperador Constantino. Então o imperador estava ocupado combatendo guerra contra os francos na fronteira. Então ele demorou 2 anos para tomar uma decisão. Quando ele tomou a decisão foi contrária aos donatistas. Então uma coisa que Santo Agostinho vai utilizar muito na controvérsia contra os donatistas é que quem chamou o imperador na conversa foram eles. Só que o tiro saiu pela culatra, porque o imperador decidiu contra eles. Então, Constantino, em 315, chamou Donato e Ceciliano, tentou reconciliar os dois, não deu certo. Então, um homem lá que era conselheiro de Constantino, chamado Filomeno, ele deu a ideia, faz o seguinte, depõe os 2 bispos e elege um terceiro, que vai ser aceito por todo mundo. Pronto, aí resolve o problema. Então, Constantino mandou 2 bispos italianos, Eunômio e Olímpio. Chegando lá, eles viram que Ceciliano era inocente, que ele estava sendo caluniado pelos donatistas. Voltaram e disseram a situação para o imperador. O imperador, então, escreveu um edito, chamado Edito de Unidade, no início do ano 317. Santo Agostinho qualifica essa lei de Lei Severíssima, que dizia que as basílicas ocupadas pelos donatistas tinham de ser devolvidas aos católicos e os bens dos donatistas tinham de ser confiscados. Então foram enviados lá um comandante pagão chamado Leôncio e um conde chamado Ursácio para tomar de volta as basílicas. Problema, em algumas dessas basílicas, os donatistas organizaram as pessoas dentro. Então o povo estava dentro. Chegaram as tropas, disseram, saiam daí, vocês estão expulsos da basílica. Eles disseram, não vamos sair. Resultado, massacres. Massacres, sangue, luta. E os donatistas aproveitaram dessa violência toda para fazer atas e passione de mártires. Começaram a proclamar como mártires essas pessoas que tinham sido mortas. Aquele Silvano, mencionado lá no início, que era bispo de Tirta, ele se desentendeu com um diácono, e esse diácono fez um dossiê contra ele e entregou ao governador da Numídia. Falou, tá aqui, tá a prova que Silvano é um traditor. E de fato ele era mesmo.
E ainda deu a prova, falou, além disso, ele saqueou lá um santuário pagão. E aí, diante de todas essas provas, Silvano, que era donatista, foi condenado ao exílio. Então, ora veja, os donatistas acusavam todo mundo de traditor. E aí, no meio deles, tinha um traditor, que foi comprovado com documento, com tudo. Só que os donatistas Silvano, então, foi deposto e foi enviado ao exílio. Os donatistas começaram a fazer propaganda dizendo, olha, mais um Marte. Olha, Silvano é um confessor da fé. Era um inocente, foi mandado ao exílio. Então, em 321, Constantino, que estava empenhado, seja em batalhas contra os bárbaros, seja contra o imperador do Oriente, Licínio, em 8 de março de 321, ele faz um edito de tolerância, dizendo que as basílicas que os donatistas ainda tinham, que é para deixar para eles, e que eles tinham liberdade de culto. Se alguém tinha sido exilado, podia retornar. E aí essa trégua durou de 321 a 355. Então, por esses 34 anos, os donatistas tiveram plena liberdade na África de aumentar ainda mais a sua influência, conquistar mais pessoas para o seu cisma. E esse cisma, muitas vezes, era violento. Tinha um grupo de clérigos chamados Circoncilioni, que atacavam as pessoas, atacavam os católicos. Se uma pessoa era donatista e resolvia se converter à Igreja Católica, as pessoas eram agredidas, colocavam fogo na casa dela, a ponto de haverem homicídios. Esses circonciliones donatistas mataram diversas pessoas, especialmente clérigos que queriam sair da seita donatista e ir para a Igreja Católica. No ano de 329, Donato, que era então bispo de Cartago, bispo donatista de Cartago, reuniu um sínodo com 270 bispos. Então veja como o donatismo estava muito disseminado naquela região. E nesse concílio eles decidiram não rebatizar os católicos. Então o católico se convertesse ao donatismo, não seria rebatizado. Isso como uma maneira de atrair mais pessoas ainda para o cisma. Nesse período estava acontecendo a grande crise ariana, ou seja, a igreja estava muito dividida. Tinha alguns que ficaram partidários do padre Ário e outros partidários de Santo Atanásio. Então a igreja estava num conflito muito grande. De qual parte ficaram os donatistas? Segundo Santo Agostinho, em uma carta que ele escreveu a um comandante militar chamado Bonifácio, carta 185, ele diz que, embora algum donatista possa ter alguma crença subordinacionista, ou seja, subordinar o Filho e o Espírito Santo ao Pai, a maioria esmagadora tem a fé trinitária, ou seja, a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, de forma que não era esse o problema. Agora, isso não significa que os donatistas ficaram da parte dos católicos na controvérsia ariana. Eles não se meteram, porque para eles, que queriam uma igreja pura, sejam os católicos, sejam os arianos, como eles admitiam o perdão a pessoas que tinham sido lapse, ou seja, pessoas que tinham caído em apostasia, eram impuros. Então, para eles, nenhum dos dois grupos valia a pena. Era, de fato, uma seita fechada. Os donatistas aproveitaram essa trégua com o poder civil para eleger um bispo em Roma. Então, elegeram Vítor de Garbi, antipapa, bispo de Roma, rival do bispo católico. Os Circoncilioni, que eram esses clérigos que se armaram, que se organizaram como uma espécie de gangue, além de atacarem clérigos, atacarem fiéis, atacarem igrejas, e em especial fazer violência àqueles que queriam se tornar católicos, queimando a casa, etc. Dois chefes desse bando, chamado Axido e Facira, começaram a escrever cartas, seja aos bispos católicos, seja aos proprietários de terra do norte da África, com ameaças. E eles se faziam chamar de chefe dos santos. Então veja que pretensão não era pouca. Então, muita gente se voltou aos bispos donatistas pedindo, falando, para essa violência. Inclusive, o que esse grupo de Circonciliones fazia era, para ganhar o apoio da população,
Eles chegavam nos grandes proprietários de terra e diziam assim: olha, todo mundo que te deve, se você emprestou dinheiro para alguém, você não pode cobrar. Se você cobrar, a gente vem aqui, coloca fogo na sua casa, mata você, mata a sua família, arrebenta com todo mundo. Então, eles ganharam certa popularidade entre o povão. Quando se voltaram aos bispos donatistas falando: vocês têm que controlar isso aí, os próprios bispos donatistas se recusaram, falaram: olha, isso aí não é com a gente não, isso aí é com o poder civil. E aí, quando o governador da Numídia enviava soldados para combater os Tirconceliones, e esses no combate morriam, alguns queriam dizer: não, agora eles são mártires. Embora, pelo que eu entendi aqui do livro, os bispos donatistas se recusavam a deixar que eles fossem enterrados na igreja como mártires. Afinal, eles morreram no combate, né? Porque estavam agindo como uma espécie de gangue. O imperador responsável pela África, Constante, enviou 2 tribunos, Paulo e Macário, com uma série de doações. Se fosse no dia de hoje, a gente ia dizer, né? Mandaram eles lá com umas cestas básicas, lá com Bolsa Família, para dar ao pessoal, mas no sentido de ganhar o povo e dizer: olha, agora é uma igreja só. Tem que encerrar o cisma agora. Mas para isso eles precisavam ganhar o povo. Donato, que era muito esperto, pensando que era essa a intenção do imperador, porque o imperador não era donatista, esse imperador dessa parte, lembrando que o império estava dividido, diz para os fiéis não aceitarem a doação. E mais, escreveu uma carta agressiva, desafiando o imperador Constante. Tempos antes, o próprio Donato tinha escrito uma carta ao imperador dizendo: olha, tem que ter uma igreja só, então, como nós somos maioria, os católicos têm que se submeter a nós. Só que, mais uma vez, o tiro saiu pela culatra. Os donatistas pediram intervenção do Estado, e o Estado veio e interviu contra eles. Porque depois dessa questão dessa carta desaforada que Donato mandou para Constante, esse Constante mandou: olha, então a partir de agora tem que devolver todos os bens para os católicos, e acabou a tolerância de 321 que Constantino, pai de Constante, tinha estabelecido, e tiro, porrada e bomba. Agora é com a polícia. Quem for donatista tem que ser exilado, tem que ser preso. E aí aconteceram alguns casos aqui que se tornaram célebres. Primeiro, os bispos donatistas fizeram uma delegação e mandaram como representante deles um tal de Marculo. Chegando lá, o tribuno, Macário, né, um dos tribunos, mandou esse Marculo para a forca. Então mandou matar ele. Quando a polícia foi tomar as igrejas dos donatistas e entregar para os católicos, houve um homem chamado Maximiano e um outro chamado Isaac, que eram clérigos donatistas, que foram mortos, foram torturados e mortos. Por cerca de 15 anos, isso aconteceu entre 343 a 348. Foi esses anos que duraram a perseguição aos donatistas. Desse período, dali a 15 anos, pareceu que o donatismo tinha acabado. No entanto, os donatistas que sobraram começaram a escrever textos de martírio, martírio de Marculo, São Marculo, de São Maximiliano, de Santo Isaac, e começaram a distribuir entre o povo, de forma que o povo, acusando os católicos de assassinos, ou acusando o Império Romano de assassino, o imperador de assassino, e isso começou a fazer com que fervilhasse entre os simpáticos ao donatismo um verdadeiro ódio em relação aos membros da Igreja Católica e aos funcionários do Estado Romano. Donato, então, morreu no ano 355. Os sucessores de Donato, junto com os demais bispos donatistas, os demais membros do cisma donatista, faziam folhetos anônimos acusando os bispos católicos de serem traditores, ou então cúmplices dos traditores, dizendo que a ordenação deles não valia, dizendo que o sacramento que eles faziam não valia. Os bispos donatistas se reuniram e disseram: não, aquilo que tinha sido decidido no concílio anteriormente, que não precisava rebatizar, está revogado, precisa rebatizar sim. O batismo desses católicos não vale, o sacramento deles não vale. E o fundo teológico disso era: para o sacramento valer, é necessário que o ministro que realiza o sacramento seja santo, senão não vale. E aconteceu que um imperador
chamado Juliano o Apóstata. Ele assim era chamado porque ele foi criado como cristão, mas abandonou a fé depois de adulto. Chegou ao poder. Então, os donatistas escreveram, lá vão os donatistas de novo recorrer ao imperador. Mandaram para o imperador pedindo tolerância, e mais que tolerância, que restituísse a eles aquelas basílicas que tinham sido tomadas quase 20 anos antes. O imperador, que era contrário ao cristianismo, queria revitalizar o paganismo, achou uma maravilha. Falou, ótimo, vamos enfraquecer o cristianismo incentivando as divisões. Então mandou lá um exército, a polícia, e falou, olha, tudo que era basílica donatista, antes que seja tomada dos católicos e entregue aos donatistas. E, mais uma vez, nessa reintegração de posse, por assim dizer, algumas pessoas foram mortas. Um grupo de diáconos da Igreja Católica foi morto diante dos bispos donatistas. Os donatistas, aproveitando dessa simpatia do imperador pagão para com eles, aliás, depois, mais tarde, lá no ano 405, os católicos vão jogar na cara dos donatistas isso, que eles tiveram a coragem de recorrer ao imperador pagão. Eles, aproveitando essa simpatia, novamente começaram violências, começaram a atacar comunidades monásticas femininas. Então tinha lá um grupo de monjas católicas em um determinado lugar. Eles chegavam, matavam as mulheres, estupravam, botavam fogo no convento. Então, violências assim, de todo tipo. Nas cidades grandes, existiam 2 bispos, o bispo católico, o bispo donatista. As igrejas que pertenciam à Igreja Católica, as igrejas que pertenciam aos donatistas. Os cemitérios católicos, os cemitérios donatistas. E uma imensa rivalidade, inclusive com brigas, com violência, com confusão. Nas cidades pequenas, ou o bispo era católico, ou o bispo era donatista. Por quê? Porque o que tinha maioria usava até da violência para proibir o outro grupo. Então, por exemplo, se fala que em Hipona, a maioria era de donatistas, o bispo do lugar proibiu os católicos de usarem uma espécie de forno comum para assar pão. Tinha um forno comum que todo mundo podia ir lá e assar o pão. Aí ele disse, aqui só pode usar donatista. Teologia e sociologia do movimento donatista. A primeira coisa é que é um movimento africano. Eles tentaram fundar uma igreja lá em Roma, mas não deu certo, não. No máximo, meia dúzia de gato pingado que ia era justamente gente que era africano, mas que estava em Roma a trabalho ou algum outro motivo. Esse movimento africano, ele se lia como um pequeno resto de Israel, como o grupo dos perseguidos do Apocalipse. Então, a visão apocalíptica, especialmente de um grande intelectual chamado Ticônio, que era donatista, mas que é citado, por exemplo, por Santo Agostinho, que era um sujeito muito inteligente. Olhava lá e falava, olha, no Apocalipse não tem a perseguição aos escolhidos, nós somos os escolhidos. Os donatistas se autodenominavam santos. Diziam que viam as autoridades constituídas do império com grande desconfiança. Acusavam os bispos católicos, os fiéis católicos, de traidores, de corrupção, de se venderem aos perseguidores de cristãos. E nesse grupo era muito importante o culto ao martírio, especialmente a esses mártires que morreram na perseguição durante a controvérsia. Marculo, Maximiano, Isaac. Os donatistas usavam uma passagem da primeira carta aos Coríntios, dizendo que aqueles que se batizam se fazem batizar por um morto. Como poderiam se salvar? Então, eles usavam isso aí para dizer que aqueles que não estavam em comunhão com eles, donatistas, não tinham sacramento válido. E mesmo um bispo que não tinha sido traditor, cujo bispo que ordenou ele não tinha sido traditor, se eles estivessem em comunhão com os bispos da Igreja Católica, o sacramento dele não valia. Então, eles eram hipercríticos, podemos dizer. Uma frase aqui que o autor do livro História do Cristianismo usa é a seguinte: professando o respeito total em relação à tradição, os donatistas rejeitaram os progressos da reflexão teológica. Então, aqui que ele está se referindo aos concílios. Os donatistas, como o concílio foi feito pelos bispos indignos, não deles, santos, a única igreja era eles, então eles não se meteram, não assinaram, não proclamaram a fé, seja de Nicéia, seja de Constantinopla.
Entre os donatistas tinha muito povão, mas havia também pessoas cultas, pessoas de grande nível, seja social, seja cultural. O autor do livro dá então uma série de interpretações de onde vem o movimento dos Circoncellioni, que eram esse bando que alguns definiam como clérigos, que praticavam violência, queimavam propriedades, assaltavam as pessoas, queimavam casas, igrejas, etc. Parece que circum é a preposição latina circa, que é perto, em volta, em torno. E o cellione pode ser de celle memoriae, que seria o local onde estava o culto dos mártires. Isso segundo um autor chamado Friend. Mas o autor do livro, desse capítulo do livro, Charles Pietri, entende que esse celle, ou seja, esse local onde os Circoncellioni estavam em torno, deve ser entendido de uma maneira mais geral, no sentido de aqueles locais onde se reuniam trabalhadores rurais. O autor entende que um grupo de trabalhadores rurais que estavam sofrendo com uma crise de endividamento, uma crise de más colheitas, de carestia, se reuniram para assaltar grandes proprietários, para fazer revolta, rebelião social. E encontraram nos donatistas uma justificação teológica, já que os donatistas tinham essa questão do culto aos mártires, de se sentirem uma igreja perseguida, de se oporem à instituição governamental, estatal. Então, segundo esse autor, o Charles Pietri, são movimentos diferentes, de origens diferentes, que acabaram se encontrando e se misturando ao longo da controvérsia donatista.